Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o quadro Me Conte Sua História Sobrenatural. A pessoa que me enviou esse relato é um inscrito do canal. Nem preciso pedir a vocês que sejam gentis e educados em seus comentários, pois sempre são. Pensem o quanto deve ter sido difícil para ele nos enviar seu relato, se expondo dessa forma, carregando uma sina que não escolheu ter. Pensem em como ele viu da noite para o dia sua vida virar do avesso, e ele passar a ser algo que para muitos não passa de lendas, contos ou folclore. Quanto à veracidade dos fatos, até que se prove o contrário, é verídico. Eu sou um lobisomem. Em uma ocorrência policial há 9 anos, houve uma troca de tiros e o elemento foi alvejado por mim. O mesmo foi levado ao hospital da cidade, mas veio a óbito. Dias após o ocorrido, o avô do meliante, um velho bruxo da região, veio a mim enquanto eu estava de serviço e começou a me maldizer, falando que eu não honrava a farda que vestia, que eu não devia ser chamado de policial, e começou a me amaldiçoar com palavras que não vale a pena repetir aqui. Alguns dias se passaram e do nada minha esposa começou a passar mal e foi levada ao hospital. Infelizmente, no dia seguinte ela faleceu. No velório, à noite, já eram as 10 e pouca quando todos os que estavam ali ouviram uma gargalhada de gelar a alma. E olhando para fora da capela, lá estava o velho bruxo dando gargalhadas e dizendo para mim que eu estava sentindo o mesmo sofrimento que o fiz passar quando matei seu neto na ocorrência. Enquanto ele me chamava de maldito e me xingava de muitos nomes, meu coração se encheu de fúria e eu disse para ele em voz alta: "Me amaldiçoe mesmo, mas faça isso o mais rápido possível, pois se não fizer vou te matar, seu macumbeirozinho de merda." Na mesma hora ele deixou de gargalhar. Meus companheiros de farda de imediato me levaram para a cozinha da capela, e os outros tiraram aquele velho filho do cão dali. Na madrugada, em meio ao velório da mulher que muito amei, senti uma imensa dor de cabeça que parecia que meus olhos iriam saltar de meu crânio. Senti ânsia de vômito. Senti ânsia de vomitar o que já não tinha no meu estômago. Nunca havia sentido nada assim antes. O dia foi nascendo e infelizmente chegou a hora de dar adeus à minha esposa, que muito amei e que me fez muito feliz. Após me despedir dela com grande dor em meu peito pela perda do meu amor, fui na praia em uma parte mais deserta onde o rio deságua no mar, aqui onde moro. Me sentei debaixo de uma castanheira e fiquei ali olhando o mar e ouvindo as ondas indo e vindo. Acabei pegando ali mesmo no sono, pois estava muito cansado e não havia dormido nada. Tive uns pesadelos e neles grandes cães, uns de olhos vermelhos e outros de olhos amarelos, brigavam entre si e corriam em minha direção. Eu corria como se minha vida dependesse disso, até que um daqueles cães, um de olhos amarelos, com uma pequena mancha na testa, me alcançou e me pegou. Lembro de acordar já de noite, atordoado na cidade vizinha. Na cidade vizinha minha, sobre uma montanha que é um ponto turístico aqui no estado do Espírito Santo. Ela se chama O Frade e a Freira. Acordei com o corpo fraco. Minhas pernas e braços estavam dormentes e roxos. Não estava entendendo como cheguei ali e nem o porquê estava sem roupa. Eu fui descendo a montanha e nos pés dela tinha uma plantação de banana. Eu peguei umas folhas de bananeira e me envolvi nelas e fui andando estrada fora, como se fosse um andarilho. Passava pelas pessoas e elas corriam de mim. Continuei andando agora na BR-101, já na cidade do Rio Novo do Sul.
quando parei no primeiro posto de gasolina que fica à esquerda, antes da entrada da cidade. Ali, com a ajuda de um rapaz, consegui entrar em contato com meus companheiros de farda que estavam preocupados comigo, pois eu havia sumido o dia inteiro. Após terem ido me buscar no Rio Novo do Sul, me levaram ao hospital evangélico na cidade de Cachoeira do Itapemirim, a cidade do cantor Roberto Carlos. Chegando lá, meus braços e pernas já estavam menos inchados e roxos, e já não sentia mais muitas dores em meu corpo. Os demais policiais me perguntavam o que havia acontecido comigo e por que eu estava em outra cidade e qual o motivo de eu estar sem roupa. Mas eu não tinha as respostas. Eles deduziram que eu havia tentado contra a minha própria vida. No outro dia, após eu acordar, já com o corpo sem marca alguma e sem roxidão alguma, tive alta do hospital e Cabo João me levou as roupas dele e me trouxeram aqui, em Maratiazes, litoral sul capixaba, onde moro até hoje. Após me deixar em casa, as palavras ditas por aquele velho bruxo bombardearam minha mente, me trazendo imensa fúria e ódio, e cada vez que eu pensava nele, tinha vontade de morder seu pescoço e sentir seu coração parar de bater em minhas mãos. Confesso que ao anoitecer fui armado até a casa daquele velho desgraçado e fiquei escondido no fundo do quintal dele, esperando o momento certo para pegar ele de jeito. Mas algo inesperado aconteceu comigo. Ia dar 9h30 da noite quando ali onde eu estava, em meio a umas mangueiras, abaixado, meus ossos começaram a estalar do nada. Minhas mãos começaram a doer cada parte delas, e eu pude ver quando elas aumentaram de tamanho rapidamente. Todo o meu corpo parecia pegar fogo. Tive que retirar minhas roupas, pois elas incomodavam muito, e fazia isso me contorcendo no chão. Quando do nada tudo parou, tudo cessou. Eu me senti enorme, soberano, e diante da minha presença o silêncio se fez. Nem sequer os grilos faziam seus sons habituais. Sentia meu corpo tremer, pois os músculos de tão fortes não paravam quietos. Minha audição era fenomenal, eu podia ouvir as batidas dos corações dos demais seres vivos que estavam por perto. A visão preto e branco amarelado facilitava enxergar na escuridão da noite. Eu me sentia um rei dominador, que nada podia parar. Foi quando ouvi passos vindo de dentro da casa. Eu me escondi e vi aquele velho saindo pela porta. Ele parou, olhou bem para todo o quintal e fez o sinal da cruz. Na hora eu pensei, você cospe na cruz e agora quer beijá-la? Nesse instante me levantei, ainda escondido atrás das mangueiras, e cravei minhas unhas nelas furiosamente. O bruxo saiu da casa, mija e em seguida olha para as mangueiras onde eu estava. Eu vi que ele percebeu minha presença ali, pois o som da minha respiração era forte. Mas o velho era corajoso, pois deu as costas e foi em direção a um tanque. E neste momento fui em sua direção, devagar, me colocando em 4 patas. Mas quando cheguei a 5 metros dele, ele se virou, me olhou e disse: "Besta fera, você veio se vingar, mas não terá sua vingança." Ele pegou uma faca que estava sobre o tanque com a mão direita. A faca eu via em cor amarela. Mas rapidamente ele passou a faca para a mão esquerda e eu já não pude ver mais. Ele sorriu e disse: "Você veio aqui para morrer em minhas mãos, sua besta fera." Neste mesmo instante me coloquei de pé e com grande autoridade e poder do nada gritei muito alto como os soldados das cruzadas faziam. Só que meu grito foi na realidade um bruto de um uivo que saiu da minha grande boca
Então o velho bruxo desgraçado se assustou e deixou a faca cair de sua mão esquerda. Então eu pude ver ela no chão. E quando ele tentou recuperá-la, eu avancei nele, cravando meus dentes em sua cabeça, e mastiguei. Estalava muito porque era seu crânio sendo destroçado. Lancei seu corpo sem valor algum no chão e rasguei sua barriga ao meio. Retirei suas entranhas e me banhando com elas como num instinto de predador. Lembro que fiquei ali no quintal dele o restante da noite, até amanhecer o dia. Próximo do sol nascer, peguei minhas roupas, ainda como fera, e rapidamente corri para uma área da Marinha do Brasil. E lembro de adormecer como fera e acordar ao meio-dia. Me vesti e então voltei para casa. Só então, em casa, vim a entender o que de fato aconteceu comigo. Aquele bruxo me amaldiçoou como um lobisomem. E como que um castigo para ele mesmo, a besta fera que ele colocou dentro de mim foi a mesma que o destruiu. Fazem exatamente 8 anos que isso tudo aconteceu. Estamos em 2023 e infelizmente ainda me torno a fera que foi colocada dentro de mim. Meus olhos são amarelos quando sou fera, pois eu não sou de maldade, mas às vezes em fúria eles ficam vermelhos. Caso algum dia encontre comigo, não lute contra mim, não corra de mim e não me deixe sentir seu medo. Apenas continue seu caminho sem olhar para trás e ore para que não seja a fera de olhos vermelhos, pois esta não tem controle algum sobre si mesmo. O dia em que quase perdi o controle. Depois de destroçar aquele velho bruxo, o tempo foi passando e pelo menos 7 vezes ao mês venho me tornando a fera. Foi uma mudança radical de vida, pois praticamente todas as noites me tornava a fera. Não vou entrar em detalhes sobre o que ocorreu comigo no batalhão, mas acabei sendo expulso da corporação e por pouco não fui exonerado. Meu humor e comportamento mudaram. Agora tinha uma fera dentro de mim que às vezes se revelava querendo sair. O sinal disso era quando a minha pele exalava seu cheiro forte de cachorro sarnento. 3 anos depois de matar o bruxo, resolvi enfim me relacionar com alguém, ou pelo menos tentar, pois eu tinha medo de me envolver com outra pessoa, porque não havia esquecido a minha falecida esposa, que muito amei. Mas tomei coragem e acabei conhecendo uma mulher. Uma pessoa que se mostrou ser gentil e muito gente boa, de riso fácil, que se dizia ser divorciada. Porém, eu sentia pelo cheiro dela que estava mentindo, pois toda vez que ela chegava perto de mim, eu sentia o cheiro de outro homem nela. Depois de ser amaldiçoado como fera, todos os meus sentidos ficaram 10 vezes mais fortes. Saíamos sempre que dava, porém às vezes eu tinha que deixar ela às pressas e sair para me tornar fera. Pois quando a mata me chama, eu tenho que ir até ela para me tornar fera. Caso contrário, me torno onde estiver. Ali mesmo começo a me contorcer, estalando todos os ossos, me transformando na fera. Só uma vez que isso aconteceu, e para minha sorte, a pessoa que estava comigo nesse dia, aqui em casa, era um colega meu que é bem medroso, e ele me vendo daquele jeito, achou que eu estava endemoniado e correu para sua casa. Eu me tornei a fera e fui para a mata, e voltei no outro dia ao amanhecer. Certa noite que estava tudo bem, e a noite bem clara de lua crescente, o céu estava completamente limpo. Era uma noite agradável para sair e namorar. Então liguei para a mulher com quem eu estava saindo e combinamos de dar um passeio.
comemos o lanche e, para fechar a noite com chave de ouro, demos um passeio na beira do rio, em uma avenida que fica aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E depois fomos para um hotel muito conhecido na cidade, o famoso Hotel Pouso Real. Atravessamos a ponte de ferro, onde antigamente passava o trem, que hoje já não funciona mais, e fomos para o hotel. Entramos e fomos para o quarto. Estava num momento bom e tão gostoso que eu esqueci da maldição. Quando de repente senti minha nuca arrepiar e logo senti a Mata me chamar. De imediato saí de cima da mulher antes que ela chegasse ao clímax, no que ela reclamou e me xingou. E eu odeio palavrões. Eu dei uma quantia em dinheiro para ela pegar um táxi ou um Uber e ir para casa, já que ela mora até hoje lá em Cachoeiro. Eu praticamente brigava com ela para que ela fosse logo embora, enquanto eu vestia minha roupa. Mas ela ficava em cima de mim falando um monte de coisa, que eu era estranho, que a gente tá de boa e do nada eu saio correndo e deixo ela sozinha, que eu devia ser doido e que isso e que aquilo. Nisso eu já não estava mais aguentando ela falando um monte de coisa, no que eu perdi o controle, porque fiquei nervoso e deixei a fera sair. Então, numa última tentativa de manter o controle da situação, segurei ela pelo pescoço. Levantei ela contra a parede e, segurando ela, eu disse: abaixe sua bola, porque toda vez que você chega perto de mim, eu sei que você estava com seu macho. Seu cheiro te entrega, e divorciada sei bem que você não é. E se for, deve ser uma mulher da vida, pois você tem cheiro de vários homens. Ela já estava apagando, então a soltei e ela voltou a si. Eu me abaixei, pois já estava estalando todos os ossos e me contorcendo, sentindo dores intensas. Eu soltava gemidos incompreensíveis. Dessa vez a transformação foi mais lenta, pois não estava em contato com a terra. A terra é crucial para a transformação, e não a lua como muitos pensam. Quando me levantei já como fera, poderosa e colossal, olhei para o lado e lá estava a mulher sobre a cama, de olhos esbugalhados, de boca aberta, e o cheiro de urina exalava dela. Me virei para ela e gritei, mas o som que saiu foi um uivo, e ela desmaiou na mesma hora. O corredor daquele andar do hotel se encheu de gente correndo e se questionando o que seria aquilo. Farejei o ar e senti o medo de cada um deles. Isso me deixou feroz, me deixou faminto e quase perdi o controle da fera novamente, pois o pavor e o medo das pessoas são o que me dão poder como fera. Para não fazer ali uma carnificina, saí correndo, estourei a porta do quarto e virei à esquerda indo para o fim do corredor, sentindo a grande janela que tem ali. As pessoas, quando me viram, correram para seus quartos e se trancaram, enquanto eu ferozmente rosnava, quase cedendo para a fera. Então pulei a janela e caí no rio Itapemirim, que corre ao lado do hotel. Para minha sorte, o rio tem muitas pedras, e mal caí na água, subi nas pedras e saí correndo, pois as águas tiram as forças da fera. Por isso a fera sempre evita entrar nas águas. Saí do rio, subi e atravessei uma ponte, e corri pelas ruas desertas o mais rápido que pude, e pulei para dentro da BRK. Ali me escondi. Isso era já madrugada e já serenava. Ainda como fera, pulei numa casa e arranquei todo o varal da varanda e voltei para a BRK. Logo pela manhã voltei à forma humana. Peguei naquele varal umas roupas que ficaram apertadas em mim, mas enfim me serviu. Saí dali escondido, pois os funcionários estavam uns saindo e outros chegando, mas consegui sair sem ser visto pelos funcionários.
Não sei pelas câmeras. 3 dias depois, já em minha casa, recebi a visita da mulher, que veio sozinha até mim, e isso foi o que me surpreendeu. Mas ela não quis entrar e eu apenas ri. Ela veio me dizer que eu ficasse tranquilo, pois ela errou mesmo comigo, que ela ainda estava casada e que saía com outros homens. Veio pedir desculpas e agradecer por ter poupado ela. Eu olhei dentro da alma dela e vi sinceridade e arrependimento, então apenas falei: vai daqui e não olhe para trás. Vai daqui antes que eu solte a coleira da fera. Naquela hora ela estremeceu e se recompôs e saiu chorando, mas saiu viva. Malditos cães. Muitas coisas aconteceram depois do ocorrido no Hotel Pouso Real, em Cachoeiro do Itapemirim. Os meses se passaram e por muitas noites aleatórias fui me tornando fera. Moro sozinho e minha única companhia é a solidão, que sempre se faz presente, me abraçando angustiosamente. Certa vez, no fim de tarde, resolvi pescar, mas não no mar. Procurei umas minhocas na terra, peguei meu morenete, preparei algo para comer e fui pescar no rio Itapemirim, exatamente em Paineiras, onde se localiza a única usina de açúcar e álcool de todo o sul do estado. Cheguei já de noitinha em Paineiras e fui logo para cima da ponte antiga pescar. Fiquei ali por umas 2 horas e desci mais o rio, pois era a época em que a usina estava em plena safra de moagem e muitos caminhões passavam na ponte nova, que ficava ao lado da outra onde eu estava. E todo aquele barulho estava mexendo com minha audição, que cá para nós é muito potente desde que me tornei o que sou hoje. Saí da ponte e fui andando pela estrada que beira o rio. Fui caminhando e olhando o rio. Passei pela portaria da usina, passei em frente à igreja católica, passei por trás do antigo supermercado, o Brito Souza, e foi ali que vieram 3 cachorros correndo e latindo até mim e começaram a querer me morder. Por um momento eu me esquivei dos 3, mas depois eu pensei e me perguntei: por que eu estou correndo dessas formiguinhas? Olhei para os lados e vi que não havia ninguém. Apesar de ter uns carros na rua, as casas dali estavam todas fechadas. Quem mora ali sabe muito bem que não há iluminação atrás do Brito Souza. E foi ali mesmo, em meio às tentativas de mordidas daqueles cães, que deixei a fera sair. Me encostei em uma das árvores que divide a rua e desejei me tornar fera. Não uso magia para me tornar a fera, e poucas são as vezes que me torno ela por conta própria. Eu tentei, mas a fera não atendeu o meu chamado. Fiquei puto da vida, pois aqueles 3 cães estavam conseguindo me atacar mesmo. Saí correndo em sentido da pousada que fica a alguns metros do Brito Souza e na beira do rio. Entrando nos fundos da pousada, onde tem umas árvores enormes, eu tropecei e os cães me morderam a perna. Foi aí que ela veio. Meus braços e pernas se alongaram rapidamente. Minhas pernas e costelas são a parte do corpo que mais doem, pois são as que mais sofrem mudanças depois do meu crânio. Após eu me levantar, ainda me tornando fera, os cães recuaram um pouco. Mas um deles ainda veio me atacar e foi quando ele me mordeu na canela esquerda. A transformação, como num piscar de olhos, se completou. O ódio da fera foi todo naquele cachorro. Todos eles correram, chorando desesperadamente, mas a fera foi mais rápida e pegou o primeiro daqueles cachorrinhos ousados. A fera meteu suas unhas nas costas do cachorro, esmagando sua espinha, e com a outra mão
esmagou o corpo dele como se amassasse um papel. Os sons dos ossos se quebrando e o sangue quente escorrendo nas mãos da fera era como uma nascente de rio para ela. Joguei aquele resto no chão e pisei sobre ele e fui atrás dos outros dois que estavam longe. Mas o ódio por eles não era só meu, mas da fera também. Ali a fera queria tomar o controle, mas tive cuidado, mesmo em meio ao ódio, para que isso não acontecesse. Então a briga foi entre a fera e eu. De repente ela nos jogou no chão e a gente se contorcia brigando pelo controle. Me dói hoje lembrar disso, pois eu temi perder a briga e a fera sair atacando qualquer um que passasse em frente e num ato de misericórdia, até para comigo mesmo, tive um breve controle e fui até a margem do rio. Quando ia entrar no rio, a fera uivou e arranhou os peitos, me dizendo em pensamento que não fizesse tal coisa, pois somos duas vidas em uma só, que eu guardo ela e ela me guarda. Eu, trancado desta vez dentro da fera, chorei. A fera não se mexia mais, ficamos ali parados no lado do rio por uns 15 minutos. Quando olhei para a lua, a fera a admirou uivando novamente. E a admirando, pois as feras, assim como a lua, são sozinhas. Então, naquele momento, eu a venci, saltando para o meio do rio. Ali a fera se debateu muito, pois água corrente, não sei porquê, mas tira as forças dela. Ela não gosta de água, e eu, sabendo disso, a controlei, nos lançando em meio ao rio. A fera só se manifestou porque eu a chamei, e assim como ela veio atender ao meu chamado, ela também se recolheu, pois eu a queria recolher, e o único jeito de fazer isso foi por meio de sua fraqueza, a água. Rapidamente voltei à forma de homem, e cansado, fui até a margem do rio e fiquei ali, bem abaixado por uns minutos para ver se havia alguém por ali, devido à grande arruaça dantes feita pelos cães e a fera. Não vi ninguém, então fui ver se ainda dava para aproveitar minhas roupas, mas estavam todas rasgadas. Mesmo assim peguei elas e todo pelado subi pelo rio até a ponte, onde lá em cima havia deixado minha moto, parada debaixo de uma árvore. Como sei que em qualquer noite posso me tornar fera sem aviso prévio, já carregava comigo uma muda de roupa. Vesti a roupa e guardei os trapos das outras. Liguei a moto e vim embora para casa de noite. Acho que eram as 10h30, umas 10h37. A caminho de casa estava passando em uma região que se chama Graúna, que era um quilombola. Lá da pista onde estava passando, eu escutei perfeitamente um uivo que veio próximo do campo de futebol. E nessa hora fiquei surpreso, pois tive certeza de que eu não era a única fera de toda a região. O uivo daquela fera foi para me ameaçar. Sei que ela percebeu que eu estava passando na pista e sentiu o meu cheiro, pois eu estava molhado e assim mesmo como um homem, tem um cheiro forte de cachorro molhado. Acelerei a moto e saí rápido dali, pois minha fera não sairia por nada nessa noite, pois tanto eu quanto ela estávamos exaustos. Bom, cheguei em casa sem os peixes pescados, sem meu morenete, que era novo, mas cheguei com vida. Tive que ocultar muitas coisas dessa vez, para que ninguém venha me conhecer, mas posso dizer que já trabalhei na usina Paineiras. Na época, eu ainda fazíamos 40 minutos de horário de almoço e janta. Se não acredito no que tenho contado, que me aconteceu, tudo bem. Só não zombem de mim, pois o que me aconteceu poderia ter acontecido com você. Eu perdi minha esposa amada e, sem merecer, foi-me dada uma maldita sina.
Não queira ser como eu sou. Não queira ser a fera, pois não é fácil dominar ela. Também não é prazeroso ter que correr para o meio do mato quase sempre, só para se tornar fera, e não poder mais ter a vida que você leva hoje. Você pode ir e vir para onde quiser, na hora que quiser. Já eu não. Os caçadores. O que vou contar dessa vez aconteceu num descuido meu. Como sempre, toda vez que estou para me tornar fera, corro para a mata e lá faço o que tenho que fazer, cumprindo essa maldita sina. Numa noite quente, sem ventos, fui atender o chamado da natureza e fui soltar a fera bem longe, em um lugar chamado Ouvidor, lugar de mata fechada e de muitas histórias pesadas. Também foi uma grande fazenda antigamente do saudoso senhor Elson Sá, o mesmo que chegou a criar onças, leões, macacos e sucuris nesse lugar. Chegando em Ouvidor, já tratei logo de esconder a moto com galhos de árvores. Fui logo tirando minhas roupas e as dobrei, as deixando junto da moto. Logo começou a transformação. A mata estava toda barulhenta, cheia de vida. Os animais nem imaginavam a fera que em minutos estaria a correr por ali. Logo me arrepiou a nuca, e eu já esperava por isso, pois é esse o sinal do início da transformação. Enfim, estava me transformando, e dessa vez minhas costelas pareceram se quebrar, pois as paletas estavam mudando e doíam imensamente. Meus braços, pernas e antebraços foram esticando, aumentando lentamente o tamanho, me fazendo urrar e rolar de tanta dor. No mesmo momento, meus dentes, mandíbula, maxilar também mudavam. É como se todos os dentes resolvessem doer ao mesmo tempo, enquanto a mandíbula queimava e parecia quebrada em pedaços. Eu também senti um forte estalo de ossos e uma forte dor e apaguei. Quando dei por mim, estava sobre o que restava de um homem. A fera o estraçalhou sem dó. Só depois de ter se saciado, ela me deu o controle e a dominância dela. Então ali me lembrei que ainda em meio à transformação apaguei, e ao voltar já estava como fera. Deduzi logo, esse cara deve ter me visto em meio à transformação e tentou tirar minha vida, mas não teve sucesso, pois a fera sempre me guarda, seja lá como eu estiver dentro das matas. Acho que eram quase 9 horas da noite. Eu estava cavando um buraco fundo onde lancei os restos mortais daquele homem. Em seguida tapei a cova e, como por instinto, me pus de pé farejando o ar. E pude sentir no mesmo instante que ali perto havia mais pessoas. Fui seguindo aquele cheiro de bebida, cigarro, então encontrei a quase 800 metros de onde eu estava alguns homens que estavam acampados em meio à mata. E logo pude ver que eles eram caçadores. Eu estava a uns 30 metros deles, e ali permaneci, só os observando. Eles bebiam e brincavam entre si e comiam. Me coloquei de pé de onde estava, escondido, pois não havia desejo de os atacar, mas somente de observar. Mas quando me levantei, minha cabeça tocou fortemente em um galho de uma árvore, que por sua vez fez um grande barulho. E imediatamente aqueles 4 homens olharam em minha direção, e um deles disse: "Deve ser Fabinho, ele foi mijar." Em seguida todos riram. Quando eles perceberam que o tal Fabinho não chegou até eles, assoviaram dentro da mata, esperando uma resposta. Como não obtiveram resposta, eles se olharam. 2 deles pegaram suas armas e os outros 2 pegaram facões.
Na mesma hora, me enfureci, pois a fera se sentiu ameaçada. Então, todo o meu corpo monstruoso começou a suar, saindo de imediato o odor da morte. Quando os caçadores sentiram o cheiro podre da fera, todos eles temeram o que não estavam enxergando, e foi aí que toda a mata se calou. Foi aí que um silêncio mortal reinou. Então um deles, tomado de pavor, jogou terra na fogueira, talvez com a intenção de impedir que a claridade da fogueira mostrasse onde eles estavam. Mas ele não sabia que fazendo isso só estavam me ajudando, pois eram eles que não conseguiam me ver sem luz. Minha intenção era só brincar com eles, só apavorar, pois estavam apenas caçando e nada haviam feito contra mim, diferente de seu amigo Fabinho. Soltei um uivo e rapidamente fui para o lado oposto de onde estavam. Foi divertido ver todos os 3 patéticos caçadores apavorados de medo, sem saber o que fazer. Já o outro homem, esse não temeu meu uivo. Tão somente abaixou a cabeça, apagou seu cigarro, jogou sua espingarda no chão, demonstrando não ter a intenção de fazer mal algum, e em seguida pegou o fumo de um pacote que estava em sua camisa. Retirou também um papel do mesmo bolso e rasgou e preparou na maior calma seu fumo. Acendeu calmamente e começou a apitar. Nisso eu estava correndo ao redor deles, apavorando os demais, mas não tirava os olhos dele. Mas quando o cheiro daquele fumo tocou as narinas da fera, ela começou a grunhir sozinha. Se encheu de fúria contra aquele caçador, mas ao mesmo tempo respeitou. A fera deu um uivo muito alto e logo, e sem saber como e porquê, eu simplesmente perdi todo o controle da fera. Estava apenas como um telespectador. Passei apenas a assistir tudo o que a fera fazia sem conseguir fazer nada. Agora sim posso dizer que era o lobisomem que estava ali cercando aqueles homens. Ele correu e pulou entre aqueles caçadores, os separando e fazendo eles correrem pela mata. Todos menos aquele senhor que insistia em fumar seu fumo. Ele temia o lobisomem, mas não demonstrava seu medo, mesmo sendo possível ouvir seu coração batendo acelerado. O lobisomem, furioso como estava, foi rosnando e babando para o lado daquele homem. Os outros covardes e medrosos já não eram mais interessantes para o lobisomem. Ele desejava aquele senhor, que se tornou para ele bem peculiar. Quando estava bem diante do homem, se pôs de pé e saltou um uivo, demonstrando sua superioridade. Quando senti que o lobisomem ia atacar o caçador, o homem levantou a cabeça e rapidamente disse com voz firme: "O senhor passe lá em casa amanhã que te darei sal." Não sei o que aconteceu naquele momento, mas o lobisomem caminhou para trás, recuando de diante daquele único caçador desarmado. O lobisomem então correu até o início do dia. Não tive mais o controle do lobisomem. Ele correu cruzando exatas 7 encruzilhadas, passando por 7 cemitérios, rolando por 7 currais. No final da noite, voltei à minha forma de homem. Então notei que o lobisomem havia voltado para o mesmo lugar onde eu havia me tornado ele. Estava na estrada da mata, próximo à minha moto. Levantei bem fraco do chão e comecei a vomitar muito sangue. Olhando todo aquele sangue, pude ver que haviam dedos de homem que o lobisomem havia destroçado. Dedos do homem que o lobisomem havia destroçado. Fora alguns pedaços de uns animais. Alguns minutos depois, já bem melhor, me vesti, liguei a moto e vim embora. Chegando em casa, só deu tempo de me banhar e me vestir. Logo, como num transe, me veio à mente um lugar, um bairro, uma casa, e ouvi uma voz monstruosa dizendo: "O sal." Não sei o que deu em mim, simplesmente peguei a moto e saí da minha cidade.
Atravessei toda a cidade vizinha minha, e quando dei por mim estava atravessando a mesma mata da noite passada. Porém estava passando nela por uma estrada que atravessa ela por outro lado. Então cheguei no exato lugar que havia visto no transe. Estava em Safra, onde passa a BR-101, na altura do posto de combustível Xangri-Lá. Entrei à esquerda, um pouco antes da BR-101, e segui pela estrada de chão, subindo um pequeno morro, adentrando o assentamento dos sem-terra que tem por ali. Mais na frente, na agrovila, peguei a esquerda e adiante vi a casa. Então desci da moto. E logo passei a enxergar tudo como a fera enxergava. Tudo em preto e branco, meio amarelado. Caminhei até a casa e bati palmas. Segundos depois, veio aquele mesmo homem que estava caçando na noite passada. O único que não correu do lobisomem. Ele veio até a porta, me olhou de cima a baixo e perguntou em que poderia me ajudar. Respondi sério, olhando bem dentro dos olhos daquele senhor. Vim buscar o que me foi prometido ontem no meio da mata. Aquele senhor arregalou os olhos e disse: vou buscar. E lá de fora eu pude ouvir ele falando com alguém. Não falei que o maldito vinha buscar o sal? Eu não falei? Tá lá na porta o cão do inferno, veio buscar o sal. Tive vontade de correr dali, mas não podia sair sem antes ter o que foi prometido à fera. O Senhor veio até a porta e me deu o sal. Me olhou nos olhos dizendo: você ainda é um homem jovem, como todos podemos ver. Não sei porquê, nem quero saber, mas você tem uma sina maldita. No mesmo instante senti o cheiro de pólvora vindo da lateral da casa. Olhei para o mesmo lado e ouvi as batidas aceleradas do coração de um jovem. Logo eu disse em voz alta: velho maldito, sua família não chorou sua morte, mas pelo visto você quer chorar a morte de um de seus familiares, não é? E me pus de 4 pés. Na mesma hora, o maldito velho me temeu em forma humana e gritou com voz trêmula: Herê, meu filho, para, meu filho. Levantei, dei as costas e saí dali. Peguei a moto e acelerei. Aquele maldito queria ganhar minha atenção para que o filho tirasse minha vida. Mas ele não sabe o quanto sou mais fera do que homem. O que foi feito com sal, o lobisomem comeu com terra de cemitério. Depois do ocorrido com o velho caçador, decidi sair da cidade por um tempo. Peguei umas roupas e saí do estado. Fui para Minas Gerais, onde quase fiquei louco, pois já descendo na rodoviária de Belo Horizonte, já sentia a presença de outra fera. Ou seja, havia ali outro homem que também se tornava fera. Fiquei ali pela rodoviária por um tempo, procurando quem era, pois meu olfato é bem mais aguçado que antes. Fiquei procurando, sentindo aquele cheiro de cão, mas não achava de que lugar exatamente estava vindo. Como eu estava andando sem rumo, sem destino, simplesmente saí andando pelas ruas. Logo parei de sentir aquele cheiro, mas fiquei atento em tudo. Logo que chegou a noite, saí da rua São Paulo, uma rua muito animada. Só quem já esteve lá sabe do que estou falando. Saí andando dali rápido, pois havia voltado a sentir aquele cheiro de cão. Mas dessa vez fui mais esperto. Dobrei uma esquina e parei. Fiquei ali esperando quem estava me seguindo aparecer. Esperando a outra fera que também estava em forma humana. Aquele cheiro ficava mais forte a cada segundo. Quando aquela pessoa dobrou a esquina, deu de cara comigo.
Eu logo olhei dentro dos olhos e o encarei, e ele me encarou de volta. Não pisquei meus olhos e nem ele os dele. Não dissemos uma palavra um para o outro, mas nossas feras rosnavam uma contra a outra. Aquela afronta foi terrível. Eu havia acabado de chegar na cidade, a fim de ter sossego, mas tive foi perseguição. Porém, dessa vez foi de um lobisomem feito eu. Aquela afronta acabou ficando perigosa, pois aquele homem começou a me xingar, me mandando ir embora, e começou a babar feito louco. Eu simplesmente lhe disse calmamente: "O que você procurou acabou de achar." Me mantive com meus olhos dentro dos dele, e senti que ele me temeu, pois não baixei a cabeça para ele, mas me mantive ali, como faz um pitbull, afinal também sou um cão. Ele, furioso e babando, foi andando para trás lentamente, mas sua intenção era certamente de pular em meu pescoço, pois a minha também era. Quando ele pegou uma certa distância, saiu correndo e quase foi atropelado no meio da rua, mas não tive essa sorte. Minha fera já estava totalmente em alerta dentro de mim. Eu logo saí procurando uma área de mata para me tornar logo, mas não a fera, e sim o lobisomem, porque dessa vez eu queria pegar aquele sujeito e comer ele vivo, seja como homem ou como bicho. Logo achei uma área de mata e fui correndo para o meio dela. Já retirei minha roupa e botei na mochila e pronto. Logo chamei pela fera dentro de mim e ela respondeu me fazendo cair no chão, me contorcendo e rolando. Eram cada estalos que os ossos davam e as dores eram muitas, mas o desejo de pegar aquele lobisomem vira-lata era maior que as dores que eu estava sentindo. Quando enfim terminou a transformação, me levantei como o lobisomem monstruoso que sou. Dei logo meu uivo tenebroso e em seguida tive a resposta esperada. O lobisomem vira-lata estava vindo ao meu encontro e vinha uivando, me desafiando, me desprezando. Quando ele me viu, logo parou e ficou me olhando. Pela primeira vez encontrei um com olhos vermelhos. Fiquei até surpreso, pois olhos vermelhos só aparecem perto de cemitérios, mas aquele diante de mim só podia então ser um feiticeiro ou bruxo, pois ele me seguiu em forma de homem e não me fez nada, pois eu não dei moral para ele. Depois veio até mim em forma de fera. Logo ele parou ao ver minha soberania. Ele tinha consciência do que fazia e tinha o controle da fera. Ele, como fera, era um pouco menor que eu, mas também era tão perigoso quanto eu. Como dois cães que se estranham, ali ficamos nós. Ele bufava e rosnava, e eu só ali de pé com as garras de fora, esperando ele investir contra mim. Ele já estava de 4 patas, em posição de ataque. Ele estava fora de controle, mas não queria demonstrar. Foi quando comecei a sentir outro cheiro por perto. Era outra fera. Eu, que já não estava de brincadeira, fui logo terminar com o vira-lata que me desafiou desde a minha chegada em Minas Gerais. E tão breve cuidaria do outro lobisomem que estava se juntando à festa. Avancei sobre o lobisomem e mordi sua nuca, lhe desferindo muitas mordidas, e logo arranquei sua cabeça do resto do corpo e a lancei na direção de onde o outro lobisomem estava vindo. Quando a cabeça caiu exatamente onde o outro lobisomem apareceu, só pude ver o vulto dele pulando e seus olhos também eram vermelhos. Eu logo o ameacei uivando e desafiando, mudando de uivos e me colocando em 4 patas novamente. Ele também me desafiou, respondendo meus uivos. Então, fui logo correndo em sua direção e ele veio de encontro comigo, rosnando, e se pôs de pé. O que significa que não tem intenção de atacar. Logo parei, mas me mantive de 4 patas, o que significa minha total intenção de atacar. Aquela fera lentamente foi se abaixando e se curvando,
colocando sua cabeça entre suas monstruosas mãos em sinal de submissão. Confesso que me senti mais furioso ainda com tal atitude, mas minha fera quis uma prova de submissão da outra fera, e foi logo arranhando o braço direito do outro lobisomem profundamente. Ele só chorou quieto ali no chão, mas se manteve submisso. Minha fera não parava de uivar soberano e implacável sobre os inimigos vencidos. Em seguida, tendo a permissão da minha fera, a outra foi embora. Quando o dia nasceu, saí daquela mata, mas fui no rastro do outro lobisomem. Passei primeiro onde estava o outro lobisomem morto e vi que era um homem de mais ou menos 40 anos. O corpo dele eu achei, já a cabeça não. Acho que a outra fera comeu ou levou consigo. Fui seguindo o rastro e o cheiro do lobisomem submisso que veio até mim, e encontrei o local onde ele se transformava em fera e voltava à forma de homem. Fiz questão de mijar ali, para ele saber que eu estava lá, e que assim como achei seu lugar de transformação, também posso achar onde ele mora. Ou seja, se ele tem família, é bom não me desafiar e nem tentar se voltar contra mim, pois foi ele mesmo quem acabou criando essa hierarquia, onde eu sou o líder. Hoje eu sou mais temido e mais terrível do que antes. Não sou o bem e também não sou o mal. Sou apenas um homem, uma fera. Eu sou um lobisomem. Meus olhos ainda são amarelos. Sim, ainda são. Não sei por quanto tempo. Ainda lá em Minas Gerais, tive que ir embora para outra cidade, pois a arruaça na mata ao nascer do sol foi grande. Fui para a cidade de Timóteo, que fica bem perto do Parque Estadual do Rio Doce. Chegando lá, atravessei a pequena cidade e fui caminhando sentido ao Parque Estadual. Ao anoitecer, cheguei ao parque e fui logo me livrando de minha mochila e a escondendo em um determinado lugar, ao qual não irei revelar. Rapidamente entrei no parque e corri indo mais e mais fundo na mata, a fim de me tornar a fera, pois minha vida como homem já não faz mais sentido desde que perdi minha esposa. Nada mais faz sentido, ou tem valor para mim. Vivo sorrindo por fora, mas por dentro só tenho chorado. Por isso não tenho mais esperado a mata me chamar para que me torne a fera, o lobisomem. Atualmente eu mesmo chamo a minha fera, eu mesmo a invoco dentro de mim, pois quando ela vem, se revelando dentro de mim, tudo some, tudo adormece. E confesso aqui que eu mesmo deixo ela no comando, pois eu fico só testemunhando o que ela faz. Às vezes adormeço e não sei o que ela faz nas madrugadas. Sei que muitas vezes eu acordei nu em meio à mata repleto de sangue. Outras vezes acordei cheio de penas de galinha, ao lado de fora de galinheiros nas casas dos outros, com cachorros mortos partidos ao meio. Já me aconteceu de acordar também uma certa vez em cima de uma grande árvore, deitado sobre um galho bem alto. Dessa vez me assombrei, pois ainda era noite, era madrugada. Acordei assustado ouvindo rezas e via lá de cima as luzes de vela ao pé da grande árvore. Havia 2 homens lá embaixo, um de vermelho e o outro estava sobre um cavalo preto, e ele estava vestido de preto, com uma capa vermelha e com um chapéu. Lembro que o que estava sobre o cavalo lá embaixo me olhou nos olhos, com seus olhos vermelhos. Seu olhar entrou em minha mente e ouvi sua voz ao pé do meu ouvido falando: "Você não é homem de maldade, só carrega consigo o que não devia carregar. O demônio vai acabar te consumindo. Você não é meu cavalo e nem de ninguém, mas indomável,
Você não é. O cão fugiu e voltou para casa, te colocando para fora, seu maldito covarde. Eu botei as mãos na cabeça, pois aquele homem no cavalo dizia isso na minha mente, meio que gritando. Depois disso, a entidade que estava no homem sobre o cavalo saiu dele, e o próprio homem me disse com suas palavras que eu ficasse em paz dessa vez, pois por ordem de seu guia, dessa vez eu poderia ir, mas que se eu voltasse ali, naquele lugar, seja como cão besta fera, ou homem, que ele podia dar fim em mim. Não vou entrar muito em detalhe nessa história, pois comecei contando uma história e do nada contei outra. Bom, voltando à história, que de fato tenho a intenção de contar a vocês, eu fui adentrando cada vez mais e mais no parque estadual. Não sei porquê, mas uma tristeza muito grande me tomou ali. Mas mesmo assim eu invocava a fera dentro de mim. Demorou um pouco até ela vir. Ela saiu se revelando como sempre soberana e imponente. Logo não lutei e deixei ela no controle de tudo. Eu só queria que tudo em mim ficasse dormente. Queria me sentir livre do sentimento de solidão e dor no espírito. E assim aconteceu. Quando a fera olhou para os céus e uivou bem alto, se libertando das minhas correntes, agora soltas por mim. Lembro que era a noite do dia 27 de dezembro quando isso aconteceu. E a próxima lembrança que tenho é de acordar na cidade de São João Evangelista, no dia 30 de dezembro. Acordei um pouco antes do sol nascer e estava atrás de uma capela que tem ali. Levantei e subi um morro que há por trás da capela, onde há certas árvores plantadas, e fiquei ali recuperando minhas forças e tentando entender o que aconteceu e onde eu estava. Após recuperar um pouco as forças e ter vomitado coisas que não vou nem dizer o que eram, para não causar náuseas a vocês, eu atravessei para o outro lado do morro e logo avistei umas casas e ali fiquei entre as árvores, observando as pessoas com muito cuidado para não ser visto, pois eu estava completamente nu. Vi que apenas uma casa estava fechada e nas outras havia grande movimento de pessoas. Eu apenas esperei o momento exato para agir. Quando vi que não havia ninguém para o lado de fora, pois eles estavam nas piscinas se divertindo, então eu desci o morro correndo todo pelado e tive muita sorte mesmo de ninguém ter me visto daquele jeito. Com muito cuidado fui até a porta da casa que estava vazia e consegui arrombar uma das janelas e entrei na casa. Já fui logo usando meu olfato, que mesmo em forma de homem é muito apurado, e fui em direção ao cheiro de suor. E peguei na lavanderia umas calças sujas, peguei a mais fedida e vesti, e deu certinho em mim. Em seguida fiz o mesmo para encontrar a camisa. Fui na cozinha, abri a geladeira e comi tudo que tinha pela frente. Do mesmo jeito que eu entrei na casa, eu saí, bem abaixadinho e bem ligeiro. Esperei no mesmo morro até o anoitecer e dessa vez não me tornei a fera não. Eu só me interessei mesmo em sair da cidade, pois em terra onde se acorda numa capela, não há nada de bom para se fazer por lá. Um lobisomem no centro espírita. Após me retirar de São João Evangelista, saí andando pelas ruas e estradas, atravessando algumas cidades como Andarilho. Nem todos os andarilhos são, na verdade, andarilhos. Muitos estão cumprindo sinas assombrosas. Não se pode ter mais de 2 amaldiçoados por sinas no mesmo lugar. Caso contrário, o cheiro de cachorro molhado vira cheiro de enxofre, e à noite é o cão negro do inferno que surge, e não o lobisomem. Vou resumir ao máximo esse acontecimento da minha vida, pois já se aproxima da meia-noite e tenho que cumprir algo aqui, se é que vocês me entendem.
Eu não sei ao certo onde eu estava, o nome da cidade em si. Sei apenas que estava dessa vez chegando próximo à divisa com o estado do Espírito Santo. Isso já fazia quase 1 mês e meio depois que saí de São João Evangelista. Enfim, consegui uma carona com um jovem rapaz que me deixou no Espírito Santo, na cidade. Uma cidade que fica no alto das serras, no sul do estado do Espírito Santo, já próximo à estrada do Rio de Janeiro. Aquele moço, vendo que eu estava todo sujo, me deu R$ 20 e me deixou em um dos postos de combustível da cidade. Então o agradeci e cada um seguiu seu caminho. Fui tomar um banho no banheiro do posto, mas os frentistas não deixaram. Me bateram, me cuspiram e me empurrando me fizeram cair no chão. Minha vontade na hora era de soltar o meu bicho para fazer um lanchinho, mas havia muita gente no posto. Eu só queria tomar um banho, mas devido ao meu estado todo sujo, roupas sujas e rasgadas e cheirando mal, apenas fui tratado pior que um animal. As pessoas ali se revoltaram com os frentistas, outras apoiaram a atitude deles e tal. Até que uma pessoa que não me lembro bem o rosto me estendeu a mão e me disse para ir com ele atrás do posto, pois lá havia uma mangueira onde eu poderia me banhar se quisesse. Então fui com ele. Após me banhar, ele me deu uma calça e uma camisa branca. Em seguida disse que, se eu não tivesse onde ficar para passar a noite, ele me cederia um canto por aquela noite apenas. Somente agradeci a ele por tudo e disse que não seria preciso, pois minha insônia não me deixa descansar às noites e que tenho um probleminha nas noites. Ele logo me cortou e disse: Homem, não me importa quais sejam seus problemas, pois todos nós temos os nossos problemas. Meu convite está de pé. Você aceitando ou não, venha comigo então para fazer sua barba. Fui com ele para fazer apenas a barba. Eu me senti depois de tanto tempo contente com a bondade daquele homem comigo, mesmo depois de apanhar sem motivo algum por aqueles frentistas. Chegando na barbearia, logo chegou minha vez e começou o meu corte de cabelo. O homem que estava comigo disse que ia comprar algo para eu comer. Assim que ele saiu, o barbeiro começou a me xingar e a dizer que não sabia por que aquele homem havia me levado ali, pois ele era crente e odiava macumbeiro, que pela minha roupa toda branca eu deveria ser um preto velho. Ele ficou falando e falando daquelas bobagens. Quando ele parou de falar, então eu disse: Eu não sou macumbeiro não, nem tampouco preto velho. Você se diz crente desse jeito me xingando? Falando um monte de bobagem? Você faça o que está sendo pago para fazer e cale sua boca antes que eu te dê voz de prisão. Eu não sei onde é que eu estou com a cabeça que ainda não o prendi. Olhando dentro dos olhos dele pelo espelho, vi quando ele arregalou os olhos e engoliu em seco toda a sua marra de gostosão. Em seguida me lembrei que não sou mais policial. Eu me esqueci que fui expulso da corporação. Não tenho nada contra os crentes, nem contra os macumbeiros, e nem contra ninguém. Só não mexam comigo, não acordem o que tento fazer dormir. Finalizando o corte de cabelo, o crente pegou a navalha e veio fazer minha barba. Eu logo pensei comigo: esse sujeito com essa navalha, não sei não. Eu peguei a navalha da mão dele e disse que eu mesmo faço minha barba. E assim eu fiz. Quando o homem que estava me ajudando chegou, o corte de cabelo e a barba já estavam feitos. Ele pagou o serviço ao barbeiro e saímos. Ele me deu a marmita e novamente o agradeci.
por tudo que ele havia feito. E fui me sentar num meio-fio para comer, pois estava realmente com fome. Ele me segurou pelo braço e disse que fosse com ele, pois não me faria mal. Como se ele pudesse, logo pensei eu. Pela insistência do homem, fui com ele. Chegamos a um lugar parecido com uma hospedaria de cores branca e azul. Ao entrar, logo senti meu corpo adormecer. Então fiquei atento a tudo. Aquele homem me olhou e disse para me sentar e comer, que iria se trocar e já voltava. Rapidamente comi toda a marmita, pois minha fome era muita. Ao terminar, andei pelo lugar procurando uma lixeira a fim de jogar a embalagem da marmita no lixo. Foi então que percebi onde eu estava. Eu estava dentro de um centro espírita. Logo entendi por que meu corpo se adormeceu ao entrar ali. Quando fui sair dali, não consegui passar pela porta. Em seguida, aquele homem voltou todo de branco e disse para eu ficar em paz. E do nada, tudo se acalmou em mim. Me senti bem. Ele me levou em uma sala que não tinha portas, mas havia 4 entradas. Ao chegar lá, havia outras pessoas sentadas nas cadeiras em volta de uma mesa redonda feita de madeira de lei. Quando dei por mim, já estava sentado com elas em volta da mesa e de mãos dadas. Eles estavam todos de olhos esbugalhados em minha direção. De imediato me enchi de ódio, pois aquele homem se fez de amigo para me enganar. Fechei meus olhos e me enchi de ódio, de fúria e de raiva, e do nada minha mandíbula e meu maxilar se deslocaram, dando 3 grandes estalos, e foi forte os gritos e gemidos. Todos ali se assustaram. Meu corpo tremia muito diante de todos. Eu sentia fortes dores por todo o corpo e apertei muito forte as mãos daquelas pessoas que estavam segurando minhas mãos. Tenho certeza que quebrei as mãos delas. Eu podia ouvir os gritos de dor e os ossos se quebrando. Confesso que senti um certo prazer nisso. Eu estava me tornando fera dentro do centro espírita, mas dessa vez algo que não sei o que aconteceu. Minhas pernas, como sempre, mudaram e ficaram como as de um dogue alemão. E em seguida abri meus olhos e vi, quando desceu uma luz sobre o homem que havia me levado ali. E uma voz saiu dessa luz e dizia assim para mim: "Pare, aqui você não tem domínio. Aqui você não tem domínio." Minha transformação foi interrompida no mesmo momento. Fiquei meio que em forma intermediária entre homem e um cão. Aquela luz entrou naquele homem e conversou comigo respeitosamente, dizendo que sabia que eu estava ali por insistência daquele homem, que sabia que eu não queria estar ali, que sabia que até a comida que comi estava com remédio para eu dormir, e que foi minha maldição que se tornou... Foi minha maldição que era como um guardião que me libertou das más intenções daqueles que ali estavam. Eu não conseguia abrir minha boca para falar nada, apenas bufava e rosnava, com muita raiva. Eu apertava cada vez mais as mãos daquelas pessoas desgraçadas. Elas já não tinham voz para gritar de dor. Eu estava amando aquilo. Então aquele espírito que estava falando comigo disse meu nome. Não vou dizer meu nome para vocês. Ao dizer meu nome, me enfraqueceu. Fiquei com a força de um homem qualquer, mas não saí da forma em que estava. Furiosamente grunhi, feito porco, rosnei feito cão, e senti mais espíritos chegando. E foi aí que, muito furioso, uivei ali dentro, fazendo as demais pessoas saltarem as mãos uma das outras, no susto pelo uivo e por medo. Neste instante, todos os espíritos partiram dali, pois pelo que vi, a corrente deles foi quebrada. Gostei muito de tudo isso. Soltei as mãos daqueles 2 seres desprezíveis, pulei sobre a mesa e ali terminei minha transformação. A cada estalo que dava os meus ossos, eu já não gritava, mas uivava.
Eram uivos prazerosos. Quando enfim eu ia dar lugar para a minha fera fazer um banquete, ouvi a porta se abrir, e ao olhar em direção à porta, vi entrar por ela aquele jovem rapaz que havia me dado carona até aquela cidade e que também havia me dado 20 reais. Na mesma hora segurei a fera e pela primeira vez falei em forma de fera e monstruosamente gritei: merda! Saltei de cima da mesa para o chão, me coloquei de pé e caminhei até o rapaz, meio envergado, pois eu era muito grande para ficar totalmente ereto lá dentro. O rapaz não me temeu muito, mas encheu seu peito de ar e corajosamente me disse que um dos espíritos que estava ali, antes de eu me tornar fera, foi até ele em sua casa o avisar que fosse até o centro, pois seu pai estava em perigo, pois ele estava levando um lobisomem para um lugar que não tem permissão, para um lugar de paz e não de trevas. Ele olhou para seu pai, dizendo: o senhor tem que parar com isso. Nem todos os moradores de rua são bons assim, como nem todos são ruins. O senhor quis ajudar a dessa vez, um pobre homem que tem essa sina. Eu não o deixei terminar de falar, pois não gostei de ser chamado de pobre homem. Então uivei pela segunda vez e falei em forma de fera e disse a ele: não sei se te mato ou se devolvo os 20 reais. O rapaz se lançou no chão de joelhos diante de minhas patas de cão, com lágrimas lavando sua face. Aquela cena foi melhor que a morte de todos eles para minha fera. Saí dali soberbo, grandioso e mais poderoso do que nunca, pois nem os espíritos dali puderam comigo e com minha fera. Só não consegui entender até hoje o que aconteceu comigo quando eu entrei naquela sala e vi todos sentados em volta da mesa. Pois quando dei por mim, eu mesmo estava sentado de mãos dadas com eles, em volta da mesa, com todos me olhando assustados. Sei lá, mas algo me diz que minha fera tomou conta da minha forma humana, e foi isso que eles viram. Só sei que saí daquele lugar mais poderoso do que nunca. Somente pelo fato daquele jovem rapaz ter me ajudado a chegar na cidade, foi que poupei ele e todos daquele lugar. Mas é bom que ele saiba que seu favor foi pago e que não há mais dívida alguma entre ele e o lobisomem. Depois de sair de Guaçuí, fiquei vagando por outras cidades entre as serras e montanhas. Passei por cidades aleatórias, como por exemplo, Alegre, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Conceição do Castelo, São José dos Calçados, dentre outras. Em cada uma delas eu permaneci como andarilho, e só em Castelo realmente fui ajudado, e foi por um padre. Não brinque com quem você não conhece. Um conselho: tratem bem os andarilhos que vocês veem passando nas estradas. Vai que um deles sou eu. Minha vida antes da maldição. Entrei na polícia militar ainda jovem. Não fui um dos bons alunos, mas consegui entrar. Vou resumir tudo aqui. Após completar 1 ano de polícia no estado do Rio de Janeiro, corri e me inscrevi para entrar para o BOP. Confesso que foi dureza o treinamento. O curso parecia férias no inferno. Bom, depois de enfim ser aprovado pelas pontas, entrei para o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Logo de cara, após muito treinamento e teste de resistência, me levaram para o Turano. Já vou adiantar que deu vontade de chamar por minha mãe. Deixo claro que não saí de dentro do caveirão, mas parecia que a qualquer momento os tiros da vagabundagem iriam perfurar o blindado. Mas eu estava era enganado. Marinheiro de primeira viagem tremia mais que vara verde. Eu era acostumado a rondar pequenos bairros do norte fluminense, áreas sem favelas. Atendi ocorrências e coisas pequenas. De repente me vi dentro do BOP, onde tudo é tiro, porrada e bomba.
Os tempos se passaram e eu estava junto com os melhores homens do batalhão. Isso mesmo, eu me tornei um caveira. Falo com orgulho desse tempo. Quando eu não estava de preto nas favelas recolhendo os lixos, eu estava fazendo segurança dos coronéis e até mesmo dando apoio a colegas de preto. Resumindo mais um pouco, dessa vez a operação foi numa comunidade dentro do complexo do Alemão. Não vou dar detalhes do lugar exato, pois naquele dia foi o inferno na terra. Já chegamos com tudo. O blindado estava pisando que nem tanque de guerra. A vagabundagem de repente sumiu das ruas e nem ousaram revidar contra os caveiras, pois era caveira no ar e na terra. Os 2 helicópteros que foram usados nessa operação davam rasantes sobre as biqueiras que arrancavam os telhados dos barracos. O telhado voava e os caveiras sentavam o dedo mesmo. Afinal, a ordem era para passar fogo em vagabundo na rua ou em casa. Os drones mapearam todos os esconderijos dos vagabundos. Sabe como é que é? Missão dada é missão cumprida. Enquanto nosso helicóptero Falcão ia pelo ar, nós íamos por terra neutralizando os filhos da mãe. Entramos barraco por barraco, lá em cima no morro. E a missão foi um sucesso. Foram disparados 280 tiros. Pode ter certeza que erramos apenas uns tiros. Nada é perfeito, mas o BOPE está chegando perto. Na minha folga após a operação, levei minha esposa no shopping. E no fim das compras, fomos até o carro. Ao sair do estacionamento do shopping, já coloquei logo minha mão na cintura e segurei minha 380 como todo caveira faz. Ao parar no semáforo, olhei o retrovisor e vi quando vinha no corredor 2 meliantes em uma motocicleta. Eu já puxei minha arma e a mantive em mão. Não deu outra. Só deu tempo de eu gritar para a mulher abaixar. Foram 7 disparos no meu carro, uma Range Rover. Eu disparei 4 vezes e abati os 2 vermes, filhos da mãe. Minha esposa não foi atingida, apesar deles terem disparado 7 vezes. Já eu fui atingido por 2 vezes no mesmo lugar, na perna esquerda, exatamente na coxa. Bom, depois disso minha mulher insistiu muito para que eu pedisse transferência para que fôssemos embora do Rio de Janeiro, para recomeçar nossa vida em outro lugar. Não pensei 2 vezes, pois só era ela e eu. E eu queria muito crescer ao lado dela, ter nossos filhos e filhas. Então pedi transferência e me mudei para o estado do Espírito Santo, onde recomeçamos nossa vida, onde também voltei a trabalhar, nas simples viaturas sem blindagem alguma. Mas podia ver minha esposa mais feliz e segura, coisa que não há no estado do Rio de Janeiro. Vivemos um sonho aqui no Espírito Santo, até que em uma ocorrência houve uma troca de tiros e atingiu o meliante. Este foi levado ao hospital, mas não resistiu. Dias depois eu estava trabalhando quando um velho senhor, conhecido na região por ser um bruxo, foi no DPJ à minha procura e, ao me encontrar, começou a bater no peito e a dizer que queria morrer se ele não se vingasse de mim por ter matado o neto que ele mais amava. Então lançou sobre mim uma maldição terrível, maldição tal que destruiu toda a minha vida, tirando a vida da minha esposa muito amada. O resto da história muitos já conhecem, pois já foram narradas no canal e em outros canais. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo, se tornando membro. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.